Bom dia. Pessoas, estamos aqui uma vez mais para falarmos de tarô, de baralho, de cartomancia. E hoje o assunto vai ser o nosso famoso baralho Lenormand. Desculpem, está ajeitando a câmera agora, é uma chatice, eu sei, incomoda, mas enfim. Baralho Lenormand, também conhecido como baralho cigano. Hoje, pela manhã, como eu faço todas as manhãs, eu tirei uma carta do baralho cigano no meu Snapchat e hoje surgiu a carta do caixão. Uma carta que muita gente teme muito, acha horrível, caixão, morte, né? Esses significados. Pois é, o caixão no baralho Lenormand, ele não fala exatamente de morte física. Não é exatamente isso a preocupação do surgimento dessa carta. O baralho Lenormand só tem 36 cartas. Vocês imaginam o que é você resumir a vida, o viver, né, todas as possibilidades do viver em 36 figuras. Então as figuras, elas não significam uma única coisa, uma coisa só, estável, é aquilo e não pode ser outra coisa. Não, ela significa um monte de conceitos, de palavras, de expressões que nós usamos no dia a dia e que tem esse significado simbólico, E é evidente que um caixão, ele tem uma imagem dramática, né? Trágica. Por quê? Primeiro, ele é uma caixa. Segundo, ele é uma caixa estreita, ele é pequeno. Ninguém é enterrado num apartamento triplex, não é verdade? As pessoas são enterradas, quando são enterradas num recipiente que é praticamente do tamanho da pessoa, bem estreito. Então, ele significa tudo o que você possa usar como esse símbolo, com esse símbolo. Então vamos lá. Baralho cigano, baralho Lenormand, a carta do caixão, carta número 8. O que ela significa? Ela significa todos os fins. Terminou o casamento, terminou o namoro, acabou de fazer a sua tese de mestrado, acabou de apresentar a sua tese de doutorado, terminou o curso de corte e costura, terminou o curso de conserto de computador, terminou o prazo de entregar o trabalho. Tudo isso é representado por essa cartinha aqui, por esse caixão. Uma coisa que terminou. A gente tem um prazo para fazer alguma coisa. As pessoas vão na casa da gente, ou a gente contrata a pessoa e dá para ela um prazo. Ela tem até aquele momento para nos entregar, certo? Então, quando vence aquele prazo e a pessoa nos entrega o que nós pedimos, para a pessoa que nos entregou, acabou, morreu o assunto. A gente usa essa expressão, morreu o assunto, certo? Então, o tarô significa esses fins. Ele significa também estar de luto. Estar de luto pela morte de alguém, estar de luto por ter perdido alguma coisa importante na vida. Estar de luto por ter, inclusive, perdido alguma coisa. Assim como a carta dos ratos, a carta do caixão também significa alguma coisa que está fora da nossa vista. Os caixões não ficam na nossa vista, eles escondem o que tem dentro e ainda por cima eles são enterrados. O que vem a significar também segredos, mistérios, coisas que nós ainda não sabemos, ou segredos que nós fazemos questão de guardar, né? Coisas que nós fazemos questão de omitir, né? Isso tudo é o caixão.
A pessoa que mantém uma conta num banco e não diz para ninguém, é um caixão. A pessoa que mantém um contato com alguém e não diz isso para ninguém, ela está mantendo um segredo. Também pode ser definido como a carta do caixão. Vai depender, como sempre digo, da leitura que está sendo feita, da pergunta que está sendo feita, das cartas que estão próximas, né? Como que a leitura está sendo conduzida. Mas a carta do caixão tem esse significado. Ô Alexandre, eu soube que a carta do caixão significa doença também. Significa a possibilidade de doenças. Sabe por quê? Porque significa o fim da energia. Quando você fica sugado da sua energia, você fica adoentado, né? E essa energia pode ser também uma forma de vampirismo, gente. Porque a gente pensa que vampiro é só uma figura de filme de terror ou de historinha em quadrinho, essa coisa toda. Não. O vampiro é uma figura simbólica daquele ser humano que não tem nada a acrescentar e só a retirar da gente. É aquela pessoa que suga a nossa energia. E quem me disser, quem for adulto e me disser que nunca percebeu isso em algumas pessoas, infelizmente, eu vou ser honesto, eu acho que vocês não observam muito as pessoas. Né? Essas pessoas que não conseguiram perceber isso, não observam. Existem pessoas que se aproximam de outras exclusivamente para minar-lhes as forças, minar-lhes a capacidade de reagir, diminuir o seu poder de ver as coisas, até de ver a si próprios. Isso é muito importante. Então, essa perda de energia é representada pelo caixão. Aliás, aonde que o vampiro dorme? Aonde que ele vive? Num caixão. E caixão, então, o que que é? Caixão é um lugar pequenininho, apertadinho. Apertado como, por exemplo, um apartamento muito pequeno, aquele apartamentozinho assim que é mínimo, que a gente chama de estúdio, que a gente dá 5 passos, cai pela janela. Uma cela de prisão, uma cela de um mosteiro, de um convento, o quarto onde ficam as pessoas que fazem da vida um retiro. O próprio retiro espiritual está aqui. O próprio retiro espiritual, quer dizer, o afastamento da vida mundana, evidentemente. O afastamento da vida mundana está representado aqui. O que mais que nós podemos depreender dessa carta? Caixão é uma coisa que anda? Não. Caixão, quem está dentro do caixão anda? Também não. Então, o que significa imobilidade? É quando a gente fica preso à cama, por exemplo, com uma doença que derruba a gente. Pode ser uma gripe, pode ser um forte resfriado, pode ser quebrado a perna. Não precisa ser na cama, pode ser numa cadeira. Quebrou a perna. Então, ele significa alguma coisa que nos tolhe a liberdade de movimento, de movimentação. Certo? É o caixão. Outra coisa que ele significa. Se ele significa perda, quando o assunto é dinheiro, ele significa bancarrota, ele significa falência, ele significa, no máximo, no melhor dos sentidos, uma concordata, mas normalmente ele significa perder muito dinheiro, perder prestígio e perder dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado também. Herança. Herança. Herança é uma coisa que vem a partir da morte de alguém. Do fim de alguém vem uma herança. Certo? Então, você vê, nem tudo parece muito ruim. Às vezes é preciso que as coisas terminem para que outras surjam. Né? O cara que tem um prazo para entregar para você aquela pintura que você encomendou para o seu apartamento e consegue cumprir no prazo, quando você dá o prazo para ele, você dá um caixão para ele. Ó, tem que terminar aqui, tem que terminar nessa data. Então ele trabalha em função dessa data. Na hora que ele termina isso daqui, o que ele faz? Recebe o seu dinheiro, agradece e parte para outra. Ele vai atender outro cliente. Terminar não significa necessariamente
não ter continuidade. Não é mesmo? Mas isso nós todos já sabemos. Então, pessoal, entre tantas coisas que a gente pode falar sobre essa carta e que naturalmente no decorrer dos meses nós vamos pegá-la, ela vai aparecer de novo para a gente, nós vamos comentar novamente, nós vamos falar de outras possibilidades que essa carta tem, né? Como, por exemplo, significar ancestrais, os nossos mortos, as pessoas da nossa família que já morreram, de quem nós somos descendentes. Ou quem sabe a profissão de arqueólogo. O arqueólogo, ele trabalha com civilizações que já morreram. Ou do historiador, daquele historiador que se dedica à história antiga, que faz pesquisa em história antiga, que não é necessariamente o arqueólogo, que é aquela pessoa que vai a campo, mas é o outro que faz pesquisa, que estuda a documentação, enfim, que constrói o que é história, né? Pode estar incluído aqui. Além de todas as pessoas que trabalham, sem dúvida alguma, em agências funerárias, né? Elas também estão incluídas nessa carta. Isto posto, agradeço a presença de vocês aqui, vocês nos acompanhando sempre, e vamos ver o que vamos ter para amanhã, sem dúvida alguma. Um grande abraço a todos e muito obrigado